Oh, glória. Gente, vocês estão confortáveis aí? Espero que isso mude, então. Primeiramente, feliz Dia dos Pais para todos os pais. Quem é pai aí, levanta a mão. Quem é pai? Amém, é tanto de papai. Pais abençoados. Acho que Dia dos Pais vocês sempre esperam um pai vir falar sobre como é ser pai, né? Mas melhor que isso, acho como é bom ouvir de um filho como é bom ter um pai. E pela sorte que Deus me deu, eu tenho 3. Tenho um pai biológico, um padrasto e um avô. Estou honrando aqui eles todos ao vivo aqui. E uma coisa, esse negócio de pai, gente, sabe? Resolvam os problemas com seus pais. Eu estou falando isso aqui no Dia dos Pais mesmo. Resolvam os seus problemas com o seu pai. Você homem, você mulher. Quando eu sentei para conversar para namorar com a Isabela, eu tinha algo no meu coração que eu falava bem assim: eu só vou namorar no dia que eu tiver resolvido com meu pai. Eu sempre passei anos sem falar com meu pai. Ele tentava e eu resistia, resistia das partes, mas eu falava, eu só vou namorar quando eu me resolver com meu pai. E no dia que eu resolvi com meu pai, foi no dia que deu tudo certo para eu vir conversar com a Isabela, pra gente namorar. Hoje estamos casados há 2 anos. Hoje eu tenho uma família unida. Claro, eu tenho uma afeição grande pelo meu pai, realmente de pai e filho, daquela coisa de filme, de se abraçar, beijar no rosto, de pular junto, comemorar junto. Então, se você tem um problema com seu pai, resolva esse problema, que a sua vida vai fluir. Amém? Mas eu não vim falar disso. Felizmente, Dia dos Pais, você já tomou o seu café de Dia dos Pais, já ganhou o seu perfume de Dia dos Pais, porque pai é fedorento, só ganha perfume. Perfume, desodorante, sabonete. Aí mãe ganha um monte de coisa legal, e pai só ganha perfume, né? Mas amém? A gente está nessa série de mensagens do Grace Move, do Mover da Graça. E tudo tem se encaminhado até aqui com muita clareza e com muito amor. E todos os pastores que vieram testificaram muito bem sobre essa graça que se moveu, está se movendo sobre nós. E quanto devemos ter a consciência desse mover de graça, sabe? E não deixar isso no mar do esquecimento, mas se apegar a tudo que foi feito aqui. Então eu quero que você abra muito seus olhos, abra seu coração, que o seu entendimento, seus ouvidos estejam focados a este lugar. Amém? Então vamos lá. Hoje, falando desse Grace Move, esse mover da graça, algumas semanas atrás, isso vai fazer muito sentido para a mensagem, tá? Então eu quero que vocês entendam bem isso. Deus colocou um incômodo no meu coração, na minha alma, de fazer uma comparação sobre décadas atrás e os anos hoje que vivemos. E eu comecei a perceber, porque eu sou nascido em 2000, então eu cresci na igreja vendo um mover de adoração, cura e libertação através de canções, de igreja surgindo, de cruzadas acontecendo, sabe? De pessoas indo nas ruas com suas igrejas, fazendo passeata em trio elétrico, e um mover grande de evangelismo, e um mover de graça muito abundante. Eu lembro eu com meus 7 anos vivendo isso, essa grande ascensão do Diante do Trono, do Antônio Cirilo já em ascensão, e ele não precisava cantar, e pessoas se manifestando em adoração, em libertações com canções. E isso começou a me trazer uma memória, sabe? De quando era criança, eu ouvia, tinha referência a esses ministérios por crescer na igreja. E hoje, com meus sogros pela manhã, a gente tomando café, e eles falando sobre alguns retiros que eles fizeram na época deles, quando a bispa estava grávida, que é meado nos anos 2000, de jovens que iam para os retiros, eles dormiam, os jovens ficavam falando em línguas a noite inteira, e eles ouviam eles falando em língua dormindo. Quando chegavam na igreja, a igreja estava totalmente incendiada, sabe? Por um mover de adoração e um sedento por avivamento, que é algo que talvez começou a me incomodar hoje em dia, de por que nós não estamos conseguindo ver com tanta clareza esse mover, a qual se aconteceu nessas décadas.
Na teologia nós temos o século XIX para o século XX chamado o século do Espírito Santo, onde nós temos não somente o que aconteceu na Rua Azusa, não somente o que aconteceu na Europa, sabe, nos Estados Unidos, na Inglaterra, avivamentos acontecendo, de pessoas se manifestando, mas no Brasil uma grande onda também de pastores, de homens de Deus se levantando, e nós temos, sabe, já ouvi até pessoas nos anos 2000 falando que ganharam até dente de ouro, gente. Então são moveres a qual nós não temos entendimento hoje nenhum, e somente uma história de um ouvir falar do que aconteceu. Isso tem me intrigado profundamente, porque colocamos a igreja hoje lá para 2002, 2006, antes de 2010, provavelmente eu nem poderia estar com o microfone. Talvez muitas igrejas, mesmo passando por esse mover de libertação, adoração na graça, talvez regidas pela lei, talvez eu nunca seria um pastor em uma igreja dessas. E o que mais me incomodou do meu espírito, onde Deus me levou a essa comparação, é de que, por quê? Em uma igreja onde estava regido pela lei, muitas igrejas regidas pela ação em obras mediante a salvação, igrejas lotadas com o entendimento de que eu tenho que vir para ser salvo, eu tenho que fazer para ser salvo, essas igrejas avivadas, porque hoje em dia, onde nós pregamos a graça, onde nós colocamos e quase enfincamos na goela de vocês sobre essa aliança superior de Cristo com sua igreja, mediante a fé, porque nós não conseguimos viver isso. Aí Deus começou a me lembrar de algumas alianças que Ele fez na Bíblia, citando duas bem rápidas aqui, só para a gente entrar no contexto. Lá em Gênesis 8 e 9, Deus vai fazer uma aliança com Noé. E eu quero mostrar para vocês que mesmo em uma antiga aliança, mesmo no Antigo Testamento, Deus fazendo essas alianças com eles, com esses homens da fé, era muito glorioso a vida deles. Então, em meio a um ambiente de moralidade, meio a esse ambiente onde Deus olha para a terra e não se agrada, Ele encontra Noé. Lá em Gênesis 8 vai falar isso. Ele encontra Noé, um homem justo e fiel, a qual buscava o Senhor. E a partir desse momento ele fala o quê? Vou resetar a terra, mas vou poupar a sua vida, colocando os animais numa arca. Não sei vocês, mas se Deus falasse para mim, eu já acharia isso glorioso. Uma glória totalmente invejada. Só de Deus falar comigo em meio a uma multidão, só de me fazer construir algo que ninguém espera. E quando o mar se acalma, quando esse dilúvio acaba, ele faz uma aliança com Noé, fala: você multiplica a terra, os animais, as aves, os terrestres, os caminham, todos terão medo de você, e farei por causa de você também essa aliança com a terra. Nunca mais terá um dilúvio na terra, e você verá no céu a marca da minha aliança, sobre as nuvens colocarei um arco-íris. Então o que nós vemos hoje sobre os céus, eu acho totalmente glorioso, gente. Gente, quando eu vejo um arco-íris, sabe, eu vejo exatamente a glória de Deus nessa aliança que Ele fez com Noé. De parecer que não é uma história contada, é algo que existe. Nós conseguimos ver essa aliança testificada com o homem da fé. Isso é uma prova gloriosa de amor e bondade de Deus sobre a humanidade. Então nós conseguimos ver o quão é glorioso esses tipos de aliança que Deus faz com o seu povo, que Deus fez com os homens da fé. E quando chegamos lá em Êxodo, se não me engano, 33 e 34, nós temos a aliança mosaica, então a do Monte Sinai, que, primeiro, nem vou citar a sarça ardente, uma planta que pega fogo e chama seu nome. O quão glorioso isso deve ser. Na teologia nós chamamos de teofania, é uma expressão totalmente exata de poder e glória de Deus. Mas se eu não me engano, no Êxodo 34, Moisés vai falar para Deus bem assim: eu quero ver sua glória. Aí Deus fala: ninguém vê a minha face, se não morrer, mas como eu vou ser misericórdia para você com o meu povo, vou deixar você na fenda de uma rocha, eu vou passar, você vai ver minhas costas. E Moisés vê o que nem um homem viu, uma gloriosa presença iluminada de Deus. Isso já é totalmente glorioso, invejavelmente também.
essa inveja dos heróis da fé que nós temos. E nos capítulos seguintes, ele vai no Monte Sinai, onde Deus testifica essa aliança com o seu povo através de Moisés. Vai lá, escreve as leis, os mandamentos, onde Deus testifica hoje que nós temos também hoje muitas leis baseadas na lei mosaica. Os mandamentos ao qual nos perduram até hoje, escritos em nosso coração. Graças a isso, há uma aliança que Deus fez com Moisés. Então, se há uma moral no seu coração, entre talvez não matar, não roubar, saiba que Deus escreveu isso no seu coração, não somente em pedras, sabe? Essa é a aliança testificada no seu coração que ele fez lá com Moisés. Escrita em pedras, hoje em dia é escrita no seu coração. Estamos entendendo até aí? E com isso, toda vez que Moisés subia ao monte para falar com Deus e transmitir para o povo o que Deus queria falar para o povo, o que acontecia? A glória de Deus vinha sobre a face de Moisés e ele voltava para o povo, tinha que botar um véu sobre a sua cabeça, porque o povo israelita não conseguia ver a face de Moisés por essa luz que iluminava, e ele tinha que esconder a face dele. Então imagina você ir no seu quarto de oração, em um dia qualquer, buscando uma provisão de Deus, buscando o direcionamento de Deus para a sua família, para a sua casa. E quando você sai do seu quarto, o seu rosto completamente resplandecido por algo chamado glória de Deus, aonde nem sua família consegue olhar a sua face. Então você tem sobre você algo chamado glória de Deus que resplandece na sua face. Eles olham para você e veem algo diferente. Eu lembro que na minha conversão, igual eu falei, eu sempre me vesti assim, sempre fui isso aqui. Mas eu lembro que quando eu me converti, as pessoas olhavam para mim, para o meu rosto, falavam: tem algo de diferente em você. Isso é apenas uma conversão. As pessoas olharem para você e falarem: tem algo diferente para você. Agora imagina elas olharem para você, nem conseguirem olhar para você, pois está resplandecendo uma glória de Deus no seu rosto, uma glória de Deus na sua face. Então temos entendimento e um pouco de inveja do que Moisés e esses heróis da fé passaram com essas alianças que Deus fez com eles. Isso é glorioso, não é, igreja? Essas alianças são gloriosas demais. Agora quero que coloque aqui no telão 2 Coríntios 3, do 7 ao 19. Isso, Deus testificando no meu coração toda essa indignação de que, sabe, esses heróis da fé, em uma aliança antiga, eles experimentaram uma glória. Mas nós vamos testificar aqui que a aliança que temos hoje é superior àquela aliança que Deus fez com eles. Amém? Então vamos lá. 2 Coríntios 3, do 7 ao 19. Se colocar na NVI, o tema já é a glória da nova aliança. Então vamos lá, vou ler aqui com vocês. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Nós lembramos que estamos falando daquela aliança com Moisés no Sinai, beleza? Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés. Nós testificamos isso também, amém? Por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Esse ainda que desvanecente significa ainda que se apaga. Então Moisés ia para o monte, a face dele resplandecia, mas se desvanecia. Por isso que ele sempre ia ao monte, para a face dele continuar brilhando com essa glória de Deus. Então vamos lá, próximo. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Isso é o que eu estou testificando. O título desse capítulo, desse versículo já é a glória da nova aliança. Nós olhamos aqui e olhamos para o céu, sobre as nuvens, o arco-íris, e vemos quão glorioso é essa aliança que Deus fez com o seu povo. Nós olhamos e lemos isso, que a aliança que Deus fez com Moisés, o quão glorioso é o que ele fez com o seu povo. E aqui fala: não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Próximo. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação,
quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Amém? Próximo. Pois o que anteriormente era glorioso já não tem glória, em comparação com a glória superior. Então sabe tudo que eu citei? A glória de olhar pro arco-íris, a glória da sarça ardente. Glorioso é essa aliança superior a qual nós vivemos. Glorioso é Cristo ter morrido e nos dado o teu Espírito e feito essa aliança com a sua noiva. Essa glória com nós vivemos é muito superior que uma sarça ardente, é muito mais superior do que uma face resplandecente, é muito mais glorioso do que um arco-íris onde Deus faz uma aliança com o seu povo. A glória de Cristo em nossos corações, de ser chamado sua noiva, não tem comparação com a glória que já foi. Amém? Então continua passando. Se o que se desvanecia se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Então nós temos esse entendimento de que essa luz sobre a face de Moisés se apagava. Mas ele fala aqui, quanto maior será a glória do que permanece. Aquela glória que brilha. Sabe o que a gente cantou? Cada dia brilha, 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 e brilha mais, e brilha mais, e brilha mais, e brilha mais. Uma glória, uma luz que não se apaga sobre nós e não se desvanece sobre nós, mas a cada dia brilha, brilha e brilha mais. Essa é a superior aliança que Deus está fazendo com sua igreja. Essa é a superior aliança que Deus fez com a sua noiva. Não é uma glória que se apaga, é uma glória que não se apaga, que cada dia brilha mais. Próximo. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Próximo. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para os filhos de Israel não contemplarem o resplendor que se apagava. Próximo. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo é removido. Foi essa indignação que Deus colocou no meu coração, onde eu comecei a perceber, caraca, uma igreja talvez regida pela lei antigamente, sabe, estava ainda com o véu nos olhos. Era por isso que a glória vinha sobre eles, mas os moveres se acabavam. Esse véu estava sobre eles. O véu estava sobre a igreja brasileira. O véu estava sobre a igreja do Senhor. Ao entendermos realmente sobre que em Cristo tudo se faz novo, em Cristo se fez tudo, esse véu é retirado. Nós vamos testificar aqui. Próximo. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração deles. Próximo. No entanto, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado, que somente em Cristo nós conseguimos realmente ser rompido esse véu de nossos olhos. Sabe, não há esforço humano, não há força física sua, não há passos que você dá, há somente em Cristo que esse véu é tirado de nossos olhos. Por isso que ele fala, tudo aquilo que é regido na lei ainda é coberto com o véu, mas em Cristo esse véu é retirado. Próximo. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Amém? Assim, todos nós em Cristo, como igreja do Senhor, com entendimento da superior aliança, dessa glória da nova aliança, todos nós como noiva de Cristo, estando em Cristo, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior. Lembra que a glória de Moisés se apagava? Aqui ele fala que é uma glória cada vez maior. Uma glória que não vai se acabando, não vai se desvanecendo, não vai se apagando. Uma glória, como eu falei, brilha cada dia mais, cada vez mais, sobre essa superior aliança, sobre essa gloriosa aliança que Deus fez com sua noiva, que Deus fez com seu povo. Amém? A qual vem do Senhor,
que é espírito. Tem próximo? Não. Então começamos a entender uma coisa. Tudo isso que foi falado, com o entendimento de uma glória anterior, Cristo nos dá uma aliança superior, a qual a glória não tem comparação do que isso que lemos no passado. Essa aliança superior que Deus faz com a sua igreja, Ele deseja que a sua igreja contemple a face do noivo, com a face descoberta, para que tenhamos realmente um momento de contemplação sobre a sala do trono. Isso é um mover da graça. Essa aliança superior é um mover da graça onde não pode se acabar. Essa aliança superior que Deus fez com a igreja, muito maior que a de Moisés, muito maior que a de Davi, muito maior do que a de Abraão, muito maior do que a de Noé. Essa aliança Ele fez com a sua noiva, para que a sua noiva contemplasse o noivo. O véu foi rasgado. Lembra que nós cantamos? O caminho é acessível agora. O caminho é acessível para uma contemplação. O véu que separava não separa mais. A glória de uma nova aliança agora é acessível à contemplação da noiva de Cristo, dos filhos de Deus. O tesouro precioso agora é acessível. O tesouro precioso é acessível. Essa contemplação sobre a face do noivo é acessível sobre a igreja. E isso tudo me levou em questionamento sobre essa informação, sobre essa indignação de estar fazendo uma comparação sobre eu achar, e todos nós achamos que talvez o que vivemos nos anos 2000, nos 1900, era muito superior do que a igreja hoje em dia. Muitos hoje ainda têm como referência, sabe? Realmente, claro, nós não iremos desonrar os ministros dessa época, que carregaram essa presença. Mas o mover da graça é muito superior em uma igreja a qual Cristo é suficiente, não por obras, mas por fé, onde a aliança superior é conhecida, onde o véu foi rasgado sobre nós. Porque ainda nós comparamos sobre o passado, porque ainda nós nos comparamos sobre uma glória passada, porque quão glorioso é com o entendimento da graça hoje, e porque como igreja nós não vivemos momentos de adoração e libertação, momentos de adoração e cura. O que falta em nós? Será que precisamos chamar outros ministros? De um tempo de décadas passadas? Ou então será que nós não estamos tendo entendimento de que esse mover da graça, isso chamado graça, a qual vivemos, e nós pregamos aqui todos os cultos, sobre seu coração, sobre você viver isso, sobre Cristo ser isso, será que isso não se torna suficiente sobre a igreja do Senhor hoje em dia? Será que nós vamos continuar colocando véu sobre nosso rosto? A nova aliança está aí para ser entendida e compreendida. Ela está sendo pregada no seu coração. Nós estamos dizendo quão superior é uma nova aliança que Deus fez com sua noiva, com seu povo. Antes você como gentil nem fazia parte dessa glória que eu comentei, mas em uma nova aliança você foi enxertado. Graças, isso é graça, a qual você hoje pode contemplar o que somente Israel contemplava. Nós como gentios, você como ceilandense, samambaiense, você pode contemplar a glória de Deus. Nós como igreja, como corpo, nós temos que contemplar, pois o mover da graça, ele é superior na nova aliança. Nós não vivemos mais noites e dias
como eu citei, falando em línguas, experimentando sinais, milagres e maravilhas. Nós não vivemos mais isso. Por quê? Se a nova aliança já está enxertada em nosso coração e sabemos o quão glorioso é viver em uma nova aliança, o quão superior é a glória de estar em uma nova aliança. E tudo isso com a indignação no meu coração, e Deus nos fazendo refletir. E Ele colocou no meu coração que realmente, se até em uma antiga aliança, Deus falava para o seu povo: busque a minha face, sabe? E com o entendimento disso, eu tenho entendido, talvez, não sei, pelas preocupações da vida, a qual eu creio que não mudaram desde a época da igreja primitiva, mas também talvez com essa dopamina de telas que temos, nós não conseguimos contemplar a face do Senhor. E é onde Deus foi testificando no meu coração, porque a igreja não se move mais nesse mover da graça, com o entendimento que a glória da nova aliança é superior àquilo que já foi lido. A igreja não consegue se manifestar em adoração, libertação e cura, talvez porque os olhos não estão voltados no Senhor. Os olhos estão voltados em preocupações. Talvez esse culto de hoje, os seus olhos estejam voltados para preocupações e não para o Senhor. Lá em Salmo 121, se eu não me engano, vai falar que realmente olho para os montes, pois de lá vem o meu socorro vem do Senhor. Em Salmos 34, como nós cantamos, versículo 2, os que olham para ti estão radiantes. Em sua face não há mais a afeição de tristeza, pois estão olhando para Ele. Gente, eu olho para vocês todos os cultos e eu vejo preocupações na face de vocês. Nós atendemos gabinetes e que as pessoas esperam, quando estão em gabinetes, elas olham para nós, para os pastores e falam bem assim: o que você tem para solucionar a minha vida? A gente fala: não tenho nada. Isso mostra o quanto a igreja do Senhor está procurando a sua solução nos homens, mas não em Deus. Nós vemos no gabinete as pessoas procurando solução em nós. Nós vemos em reuniões as pessoas procurando solução nos pastores. Mas essa superior aliança nos faz ter um véu a qual os pastores não são Moisés, não. Nós não subimos ao monte e trazemos uma mensagem de Deus. O caminho é acessível para você. O caminho é acessível para você olhar para os montes, que de lá vem o seu socorro. Igual eu falei, não sei se é pelo tanto de tela que temos, não sei pela dopamina de informações que temos hoje, mas sabe, você procurar no chat GPT qual é a sua bênção, sendo que o caminho é acessível para aquele que tem o poder de trazer realmente a bênção verdadeira para a sua vida. Sabe, eu estou aqui com esses dois livros, a qual eu estou fazendo algumas menções dele, que é Caçadores de Deus, do Tommy Tenney, e Por que Tarda o Pleno Avivamento, do Leonard Ravenhill. Eu aconselho vocês sobre essa questão de contemplação e glória. E tem um capítulo desse Por que Tarda o Pleno Avivamento? Olha o tema, e eu acho muito essencial falar isso, que é: como estiver a igreja, assim estará o mundo. Se a igreja está fria, nem queira saber como está o mundo. Eu já falei isso várias vezes. O verdadeiro avivamento, sabe o que é? É a sociedade esperar que a igreja, que o povo de Deus faça mais por eles do que o governo. Avivamento é sairmos nas ruas mostrando luz, saindo nas famílias mostrando afeição e reconciliação. As famílias não têm que esperar, gente, um prato cheio. As famílias dessa cidade têm que esperar a igreja do Senhor se movimentar, porque trazendo cestas básicas, trazendo alimentos não somente físicos, mas espirituais para essas pessoas, porque isso é o avivamento. Então, como está a igreja, nós sabemos como está a cidade. Então, quando nós olhamos talvez a igreja não conseguindo
olhar o seu socorro que vem de Deus, nós conseguimos olhar uma cidade que nunca olhará para Deus. Hoje foi engraçado que a gente falando lá sobre ChatGPT. Gente, tudo se fala ChatGPT hoje. Fazer um TCC faz ChatGPT. Sabe, você vai... Gente, tanto laudo que o ChatGPT dá. Você não precisa de médico. Tanto médico que usa ChatGPT, sabe? O socorro, o nosso socorro está tão próximo de nossas mãos, que nós achamos tão inacessível agora olhar para a face de Deus. O nosso socorro está tão sobre os nossos olhos em uma tela, que nós não conseguimos buscar a face de Deus e experimentar uma gloriosa aliança. Gente, Deus fez uma aliança muito superior para a sua igreja e nós não desfrutamos dessa aliança. Deus fez uma aliança, como Ele fala, não tem comparação a glória que você vive. Não tem comparação o que Moisés viveu, essa superior aliança, essa glória é muito maior. E a igreja do Senhor não se move nessa superior aliança. Nós não estamos conseguindo, sabe, surfar nesse mar de graça, desenvolver nesse mover da graça, porque quando nós cantamos o caminho é acessível, nós cantamos assim: o caminho é acessível. Os que olham para... Você acha que olhar para o céu é olhar para Deus? Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei. E a mente é a preocupação: meu Deus, hoje é dia dos pais e amanhã tem que trabalhar. Podia ser feriado amanhã, o governo nunca emenda feriado. As preocupações estão nos dias que vêm. Nós não vemos mais ao culto contemplar. Nós não vemos mais ao culto entregar. Nós não vemos mais ao culto experimentar mover de graça em comunhão. Nós não se alegramos mais quando vamos à casa do Senhor. Há uma superior aliança feita entre Deus e os homens. E esse mar de graça, Deus deseja que você vá mais profundo. Águas nos joelhos não, nos ombros não, águas profundas de graça. E nós não conseguimos nem pisar, sabe, nas margens dessa água de graça, pois a preocupação está em nossa volta, os nossos olhos não se voltam a Jesus. Nós vemos para o culto. Nós já vemos para o culto com a preocupação que a gasolina não vai dar, nem para voltar. Nós já voltamos, acaba o culto, nós já vemos se temos dinheiro para comer depois do culto. Nós não temos mais essa afeição de desejo pela glória. Nós não temos mais esse desejo de entrar no mar de graça. Nós não temos o desejo mais de conhecer a Cristo e de experimentar sinais, milagres e maravilhas. Talvez você precise de uma restauração na sua família, e Deus quer apenas que você desfrute no mar de graça, para que você chegue em casa, inunde a sua casa com esse mar de graça. Mas você, com a preocupação na sua casa, você chega aqui e as coisas duplicam na sua mente. As coisas duplicam, triplicam em nossa mente, as preocupações triplicam em nossa mente. Os nossos olhos não estão se voltando ao Senhor. Nós cantamos um louvor totalmente bíblico. Jesus, em tua presença nós estamos aqui. E nós cantamos com a cabeça para baixo aqui, ó, olhando para o chão. O véu que separava não separa mais, olhando para o chão. Gente, abrace seu irmão. O véu que separava não separa mais. Hoje você tem acesso à presença, a qual é superior, a qual Moisés experimentou. Se Deus restaurou Abraão e sua esposa, porque Deus não restauraria você em uma superior aliança? Se Deus restaurou o seu povo em uma aliança com Moisés, porque Ele não restauraria, sabe, o seu casamento, a sua casa, o seu trabalho, as suas emoções em uma superior aliança? Mas nós ficamos apenas com histórias contadas, relembrando de glórias passadas,
onde Deus já fez e nunca fará na minha vez. E Deus me traz essa indignação de que nós não estamos com os olhos voltados para Ele, nós não estamos radiantes, a nossa afeição nos cultos não tem sido radiantes, mas tem sido entristecidos. Nós não estamos disponíveis e dispostos a olhar sobre os montes e ver o socorro de Deus. Nós queremos ir para os gabinetes e procurar solução em homens. Nós queremos ir para as rodas e procurar solução em amigos. Mas Deus, em uma superior aliança, Ele deseja que você se manifeste um mover de graça, para que a paz venha sobre você, para que milagres venham sobre você, para que a cura venha sobre você. E nesses períodos, gente, que nós temos tendo de sala de oração, Deus tem mostrado algo que testificou no meu coração, através da minha esposa. E eu quero que ela fale aqui uma visão que Deus deu para ela nessa sala de oração. Tô acabando, tá? Eu tive uma visão, a gente estava na sala de quarta-feira, eu e o pastor André, a gente estava orando. E aí eu vi uma noiva preparada com vestes nupciais, como se ela fosse ter uma noite. Eu vi essa noiva como se ela estivesse num lugar santo. Ela estava pegando os pães da presença, ela observava o aroma que estava subindo, ela observava o candelabro. Só que quando ela entrava no lugar santíssimo, ela abaixava o rosto, ela não queria ver o rosto do noivo. Era como se ela não quisesse ter uma intimidade com o noivo. E ela fechava o rosto e o noivo querendo se aproximar, querendo estar perto dela. E ela fechava o rosto. E aí foi quando a gente entendeu na sala que se tratava da igreja, que desfruta, que até ora, né? Que o candelabro, ali os pães da presença significa a presença de Deus, significa as orações. Uma igreja que até ora, que participa de coisas que fazem parte do Senhor, mas ela não desfruta de intimidade com o Senhor. E a gente orou em cima disso. O quão triste isso é, porque a noiva de Cristo é a igreja. Então nós temos testificando isso, que a igreja ela não chegava ao Santíssimo Lugar, onde está a Arca da Aliança e a presença de Deus. Ela ficava uma fase antes. Ela experimentava, tinha ali os pães da presença, o candelabro, o incensário. E nessa visão, sabe, a igreja do Senhor, ela está caminhando nesse ambiente. Nós cantamos 4 músicas, talvez das 4 músicas que a gente canta, uma faz sentido para você e uma você se manifesta. Nós temos uma pregação a qual talvez a gente prega 40, 45 minutos, você presta atenção em 20. Então você está rodeando sobre os pães da presença. Nós estamos rodeando sobre o candelabro. Nós estamos ali vendo o incensário, mas nós não estamos acessando um santíssimo lugar onde há a presença de Deus. E a superior aliança é feita para a noiva acessar um santíssimo lugar de contemplação sem véu. O véu foi rasgado para a noiva acessar a contemplação sobre o trono onde Cristo está. A igreja do Senhor tem se manifestado de um lado para o outro, tendo pequenos vislumbres de glória, pequenos vislumbres de graça, pequenos milagres, pequenas profecias, mas uma superior aliança nos dá muito mais do que pequenos moveres. Mas nós temos que estar em um mover de graça, com o entendimento que a superior aliança nos traz uma gloriosa vontade de permanecer à sala do trono. E já finalizando, quando nessa mensagem, alguns dias depois disso, dessa visão, Deus me deu um sonho. Nossa, tá parecendo bem profético o negócio aqui, né? Gente, eu não sou muito disso não, mas amém. Deus me deu um sonho, e nesse sonho era aqui na igreja, e tinha um amigo que eu gosto muito, ele vinha na igreja visitar, e uma outra equipe de louvor vinha ministrar, e eles cantavam essa música que a gente cantou, chamada Canção de Simeão. E aí quando acabou o culto, eu fui embora com ele, deixar ele em casa. Ele falou: nossa, eu amei o culto, foi tudo maravilhoso o culto, mas eu não entendi aquela música Canção de Simeão. E eu fui explicar para ele.
A gente andando perto de uma calçada e eu explicava para ele, sabe? Simeão era um homem, a qual Deus deu uma promessa para ele, que ele não morreria sem ver o Cristo, o Salvador. E a partir desse momento, no sonho, gente, no sonho, eu começava a chorar. Eu sentava com ele na calçada e eu falava bem assim, sabe? Eu falava para um amigo no sonho, com muita vontade de chorar. Eu imagino Simeão pegando Jesus no colo, olhando para o céu e contemplando, falando para Deus: Deus, os meus olhos viram a salvação. Agora eu posso ir em paz, porque os meus olhos viram a salvação, a esperança da terra, a luz do mundo, o caminho. Os meus olhos viram a salvação. Por isso Deus tem me instigado muito, aonde os nossos olhos estão voltados, aonde o nosso socorro está vindo, sabe? Se estamos radiantes ou não. Será que os nossos olhos estão vendo a salvação? Será que os nossos olhos estão contemplando a promessa do Senhor? Será que nós estamos buscando a sua face, olhando para Ele? Ou será que os nossos olhos estão adormecidos e sua graça passando e nós não estamos contemplando? Mas os meus olhos veem a salvação. Simeão testificando isso: os meus olhos, Senhor, estão vendo a salvação, a esperança para os perdidos. Não somente para um povo, mas para mim. Os meus olhos veem a salvação de Israel, a salvação da humanidade. Os meus olhos estão vendo a salvação. Por que será que a igreja do Senhor não está conseguindo entrar no santíssimo lugar, no santo dos santos, andando de cabeça para baixo, experimentando apenas vislumbres, a qual deixando rastros? Mas os nossos olhos, igreja, em uma superior aliança, podem ver a salvação. Amém? Se coloquem de pé. Eu quis ser bem prático, gente, também bem direto, para que a gente possa praticar isso em nossos dias, sabe? Sabe, nós estávamos tendo uma reunião com o louvor há um tempo, e como líder do louvor também eu falo, expondo todo mundo aqui. Nós estávamos tendo problemas com algumas pessoas, e eles vinham até nós procurar uma solução, esperando uma resposta nossa, de uma afirmação nossa, se ia ser bom ou não, sabe? E chegou um momento que eu falei: gente, vocês fazem a escolha que vocês quiserem, sabe? Vocês buscam a solução onde vocês quiserem, mas vocês também têm problemas, eu também tenho. Se é financeiro, eu também tenho. Mas sabe o que eu faço quando eu tenho um problema financeiro? Minha esposa está para testificar isso. Todos os dias, sem parar, orando 6 horas da manhã, não buscando aconselhamento de homens, mas buscando direção de Deus. Os meus olhos estão buscando direção de Deus, não estou buscando aconselho de homens. Deus tem me dado graça, eu tenho também andado com o bispo, o quão sábio é suas palavras sobre os gabinetes, sobre tudo, conselhos que dão. Mas realmente sobre os seus problemas, o que traz paz sobre o seu coração e direção, é o quanto você está buscando a resposta em Deus, não de um homem de Deus, em Deus. Todos nós temos problemas.
mas basta nós escolher onde os nossos olhos estão voltados para solucionar os problemas. Todos nós desejamos algo, mas basta saber aonde os nossos olhos estão voltados para saber se esse desejo é bom para nós ou não. Todos nós precisamos de direcionamento, mas basta nós, se os nossos olhos estão voltados ao Senhor, a qual o caminho é perfeito e agradável, ou então a dos homens, a qual parece boa, mas leva à morte. Gente, não é fácil, sabe? Acordar às 6 horas da manhã para orar não é fácil. Só para orar, só para isso. As contas batendo, tudo vindo ali, faltando 3 dias e orar. Mas eu creio que isso é voltar os olhos ao Senhor. Se vocês me chamarem hoje para sair, gente, esse problema financeiro, sabe? Igual vocês não me vê chorando. Eu estou com problema financeiro, mas não me vê chorando, porque os que olham para Deus estão radiantes, amém? Mas se você me chamar para sair, eu vou sair, vou jantar com você e Deus vai tocar o seu coração para pagar, é para mim. Mas nós temos esse entendimento de que aqueles que buscam a sua face, aqueles que olham para o Senhor, aqueles que olham além dos montes, pois de lá vem o socorro, e não em homens, e não em promessas humanas, e não no seu próprio bolso, no seu próprio esforço, esses estão radiantes. Gente, se você falar de finanças comigo, eu vou estar sorrindo. Se você não sabe, a Lísia que deu testemunho aqui, ela é um grande dizimista aqui, mulher de Deus, sabe, provando sua colheita. E saiba que ela ofertou na minha vida para tirar um passaporte, na minha vida, minha esposa. Nós tiramos o passaporte, Deus tem abençoado cada vez mais a vida dela. Eu tinha condições? Não, mas como eu falei, Deus está usando pessoas para pagar. Os meus olhos, sabe, não estão preocupados no dinheiro realmente para as promessas se cumprirem, mas estão voltados para Deus, pois Ele pode fazer as promessas se cumprirem. Então, eu tenho vivido muitas vezes nessa área o mover da graça sobre a área financeira, a qual minha esposa testifica também que meus olhos não estão direcionados em trabalhos e nem no meu esforço humano. Minha esposa sabe o talento que eu tenho para muitas coisas, e eu não uso meu talento para o mundo, estou usando para Cristo, sabe? Muitos vídeos legalzinhos que vocês veem do Lemp, eu faço tudo só para a igreja, mas eu amo estar em Cristo e fazer para Cristo, sabe? Eu poderia fazer por dinheiro, amém, mas Cristo é suficiente para mim. Eu faço alegre, eu faço radiante, sabe? Você não me vê com, sabe, de mau jeito, fazendo e falando as coisas para Cristo, para a noiva. Os meus olhos não estão procurando ouro e prata, estão procurando o Senhor. A noiva do Senhor não tem que estar procurando um lugar para comprar as vestes novas, tem que olhar para o Senhor, pois Ele limpará as vestes da sua noiva. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, colocamos em Tua presença todo esse corpo, essa noiva, que há um entendimento, Pai, sobre a Tua graça, sobre essa aliança superior, Pai. Nós desejamos que o Teu mover de graça venha sobre nós, que olharemos para os montes, pois de lá vem o nosso socorro. Não buscaremos em homens, nem em esforço humano, mas em Cristo. A aliança superior nos fará contemplar a glória de Deus. Nossas famílias serão restauradas, não pelos conselhos de homem, mas pelo poder de Deus. Eu creio e declaro aqui homens e mulheres se levantando em oração para buscar olhar para Cristo, para solucionar as angústias das almas em sua casa e em si mesmo. Eu declaro homens e mulheres se levantando,
não mostrando preocupações, mas confiando em Deus sobre o que Ele pode fazer. Eu declaro um mover da graça sobre essa igreja, a qual experimentaremos não somente provisão, mas contemplação da Tua glória, em sinais, milagres e maravilhas. Não veremos apenas dores sendo curadas, mas viveremos no sobrenatural. Não daremos descanso aos nossos olhos, nem às nossas pálpebras. Os nossos olhos estarão fixos no Senhor. Eu declaro sobre essa igreja, Pai, sobre esses membros, sobre a noiva de Cristo, Pai, que tenhamos entendimento que a noiva do Senhor não olhará mais para baixo, buscando apenas pequenos vislumbres de glória, mas olhará para o Senhor, onde está toda a contemplação e extrema glória. Eu clamo, Senhor, sobre essa igreja. Eu clamo sobre essa igreja a restauração das emoções, onde não afetará mais a falta de atenção, de olhar para Ti, Pai. Nós nos alegraremos quando viremos à casa do Senhor. Em comunhão nós olharemos junto para Cristo, e nós contemplaremos, estaremos radiantes, pois olharemos para Ele. O Senhor virá dos altos sobre como um socorro em nós, pois nós olharemos para além dos montes. Nós não iremos nos distrair, Pai, como noivas insensatas, mas seremos prudentes, Pai, olhando para Ti. Assim como Noé, os dias de Noé, em meio à imoralidade, em meio a um caos, o Senhor encontrará sobre nós uma igreja e a noiva, Pai, a qual pertence a Ti e olha para Ti, Pai. E nós tomamos posse dessa superior aliança, a qual não foi feita por sacrifício de animais, mas pelo Cordeiro que é Jesus, e o sangue perfeito, a qual nos fez ter o caminho acessível para contemplarmos a sala do trono. Nós clamamos sobre essa igreja, pessoas agora que buscarão de toda força, entendimento, a Sua face. Pessoas que buscarão nas canções, Pai, realmente o entendimento do que está sendo cantado, nas orações, tomando posse sobre as intercessões. Nós clamamos sobre a pregação da palavra, que os nossos ouvidos estarão atentos, Pai, e o Teu mover de graça, Pai, irá fluir sobre nós, e pessoas serão curadas através de ministrações e canções, Pai, pois estaremos olhando para a resposta que vem de Ti e não dos homens. Igreja, continue desejando a Cristo, desejando, olhando para Ele. Diga: Jesus, olharei para Ti. Olharei para Ti, dizendo: Jesus, Pai, nada tirará o foco de Ti. Nós lançamos por terra agora tudo aquilo que está ocupando a mente da Sua igreja, a qual está tentando tirar os olhos de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Todas as preocupações a qual estão impedindo, Pai, de nos mover sobre a graça, caia por terra em nome de Jesus. Se o nosso coração está endurecido, porque estamos procurando resposta em homens, caia por terra em nome de Jesus. Nós clamamos e nós queremos que o mover de graça venha sobre nós. Em nome de Jesus, que venha esse mover de graça. Contemple a face daquele que é poderoso e o único que pode fazer. Não procure a sua restauração da sua vida em homem algum. Procure no caminho acessível que é Cristo. Continue contemplando.
Continue desejando. Olharei para ti, olharei para ti. Não há nada que os meus olhos estarão voltados a não ser a Cristo. Os meus olhos estão vendo a salvação dos meus problemas, a salvação da minha alma. Hoje os meus olhos estão vendo a salvação do meu casamento, a salvação das minhas finanças. Hoje os meus olhos veem a salvação. Olharei para ti. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti, contemple a salvação, contemple a salvação, contemplem a salvação, a luz para a sua vida, o caminho. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Só Ele pode dar, só Ele pode fazer. Radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti e essa é minha promessa. Gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. E essa é minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar.